Vamos lá iniciar, né? Nas aulas anteriores, pessoal, a gente trabalhou na semana passada o módulo Números Racionais A, que tratava sobre as frações. É isso mesmo? Hoje a gente vai trabalhar com o módulo Números Racionais B, que são as operações com frações, certo? Então, na aula passada a gente viu a definição de fração, numerador, denominador, viu também frações equivalentes, viu comparação entre frações, representação de fração na reta numérica, dentre outros assuntos tratados naquela aula, e cuja atividade vocês realizaram, creio que todos tenham feito, né? E postado lá no Google Sala de Aula. Embora as duas turmas tenham um baixo rendimento no quesito de retorno com relação à quantidade de alunos, mas a gente está aí lutando para melhorar isso, incentivando cada vez mais, porque a avaliação de vocês nesse período é exclusivamente via educação à distância. Então essas atividades vai contar como nota, então vocês não deixem de fazer, tá? Se alguém tiver com atividade atrasada, pode colocar em dias ainda, que a gente vai estar recebendo, ok? Então, dando início aqui com números racionais B, que são as operações com frações, a gente vai aprender hoje a somar, subtrair, multiplicar e dividir frações, ok? Qualquer dúvida, vocês podem fazer pergunta aí, tanto pelo chat, como pelo ativando o seu microfone, certo? Quem não quiser ativar o microfone, pode colocar aí no chat, que eu estou acompanhando aqui o chat também, ok? Então, dando início, a gente vai iniciar aqui com uma situação problema que envolve as operações com frações. Tudo que a gente vai trabalhar aqui é retirado do material estruturado, que vai ser anexado também lá no Google Sala de Aula para vocês terem acesso. Afinal, as questões da atividade vão estar lá, ok? Então, vamos lá. Esse aí que é o exercício 4.1, diz o seguinte: os irmãos Alex e Bruno ganharam uma barra de chocolate de seu pai. Alex comeu 3/10 da barra e Bruno comeu 5/10 da barra. Que fração da barra os dois comeram junto? Então aqui nós temos o que cada um comeu separadamente. E a questão está querendo saber o quanto os dois comeram juntos em relação à fração, certo? Então está aqui a fração comida pelo Alex, 3/10, e aqui a fração comida pelo Bruno, que são 5/10. De início, não sei se vocês perceberam, mas o denominador das duas frações, que é 10, é o mesmo, certo? Então isso facilita um pouco na hora de fazer a soma e a subtração com as frações. Primeiro a gente vai ver essa soma e subtração com frações de denominadores iguais. Depois nós vamos ver essa soma e subtração com frações de denominadores distintos, ou seja, diferentes. Então, se eu representar geometricamente aí a fração comida pelo Alex, que são 3/10, eu peguei um retângulo, dividi ele em 10 espaços iguais e colori apenas 3, que representa a fração comida por ele. Ele comeu 3 pedaços de 10, certo? E o Bruno comeu 5 pedaços de 10. Então, os 5 pedaços do Bruno eu representei aqui na cor amarela, ok? Então, dividi o mesmo retângulo, também em 10 partes, e colori apenas 5 partes dela. Eu quero juntar essas duas frações, somar elas, transformar elas em uma única fração, somando as duas. Como é que eu faço isso? Se eu for analisar a parte geométrica, pegando essa representação geométrica da fração e somando as duas, pegando aqui a fração 3/10, tem apenas 3 espaçozinhos coloridos, e juntar essa fração com a fração 5/10, que tem 5 espaços coloridos, o que eu vou fazer? Se eu já tenho 3, eu vou somar mais 5, vou ter que pintar aqui mais 5 espacinhos, não é isso? 5 quadradinhos. Então, pintando esses 5 quadrados aí, eu vou ter o quê? Se eu contar aqui, eu tenho quantos espaços coloridos agora? São 3 amarelos e 5, aliás, 3 vermelhos e 5 amarelos. Somando os dois dá quanto? Vai dar 8, não é isso? Então, eu vou ter aí
a soma de 3 décimos mais 5 décimos vai ser igual a 8 décimos, ok? Deu para compreender? Eu peguei a fração 3 décimos, juntei com esses 5 décimos e obtive o quê? 8 décimos, ou seja, quando eu tenho frações de denominadores iguais, basta que eu faça o quê? Some os meus numeradores, ok? Então lembrem-se sempre, frações com numeradores, aliás, com denominadores iguais, eu somo os numeradores e vou repetir o meu denominador, que é o que vai estar aqui na definição formal na próxima tela. Essa tela aí está dizendo o seguinte, ó, adição de frações com o mesmo denominador, a soma de duas frações que têm o mesmo denominador é a fração cujo numerador é a soma dos numeradores das duas frações e cujo denominador é o denominador comum das duas frações. Traduzindo isso aí para uma linguagem mais compreensível de vocês, se eu tenho frações de denominadores iguais, o que eu vou fazer? Exemplificando aqui, ó, se eu tenho duas frações, fração A sobre B e a fração C sobre B, o denominador não é o mesmo? B. Então, frações de denominadores iguais, eu repito esse denominador, conservo ele e vou somar apenas os meus numeradores. Então, generalizando, se eu tenho A sobre B mais C sobre B, eu vou ter A mais C sobre B. Compreendido, pessoal? Alguma dúvida nessa definição de soma de frações com denominadores iguais? Basta repetir o denominador e somar os numeradores. Nenhuma dúvida, não é isso? Posso continuar? Dando prosseguimento, eu tenho agora o exercício 4.2, que trata de subtração. Os irmãos Alex e Bruno ganharam uma barra de chocolate de seu pai. Alex e Bruno comeram juntos 7 nonos da barra. Se 4 nonos é a fração da barra comida por Alex, que fração corresponde à parte comida por Bruno? Os dois juntos comeram 7 nonos. O Alex sozinho comeu 4 nonos. Então eu quero saber qual é a fração da barra comida pelo Bruno. Então, representando novamente geometricamente, 7 nonos. Divido o retângulo em 9 partes iguais e vou colorir 7 delas. 4 nonos, mesma coisa. Divido o retângulo também em 9 partes iguais e vou colorir 4 delas. Subtraindo, ó, pegando a fração maior, que é 7 nonos, tem 7 partes pintadas. Se eu for retirar 4 nonos dela, eu vou ter que retirar aqui 4 desses espaçozinhos coloridos de vermelhos, não é isso? Então, subtraindo, sobraram quantos espaços coloridos? Apenas 3. Então, 7 nonos menos 4 nonos vai ser igual a 3 nonos. A mesma coisa da adição. Se o denominador é igual, a gente vai conservar o denominador e vai subtrair os numeradores. Então, o numerador é 7, 4. 7 menos 4 é 3. Como o denominador é igual, vou apenas conservar esse denominador, que é 9. Não vou poder jamais, pessoal, fazer subtração. Não posso subtrair 9 menos 9, que aí eu teria o quê? 3 sobre 0. E não existe fração com denominador 0, ok? Então, vocês nunca vão subtrair o denominador. Se o denominador é igual, vocês vão repetir ele e subtrair o numerador. Aliás, os numeradores. O mesmo vale para adição. Então, aí a definição, se eu subtrair aí 7 nonos menos 4 nonos, eu obtenho 3 nonos. Mas dá para simplificar isso aí? Eu posso reduzir ainda mais essa fração obtida aqui? Dá para diminuir ela? Alguém pode me responder isso? Será que é possível existir um número que divida tanto 3 quanto 9 para reduzir? Sabrina aí está dizendo que sim, né, Sabrina? Qual seria esse número? Como é? Gente. Exatamente. Então, eu vou ter que fazer o quê? Simplificar essa fração 3 nonos por 3. Então, eu vou dividir 3 por 3, que dá 1, 9 por 3, que dá 3. Então, a fração obtida, na sua forma irredutível, é 1 terço, que é equivalente a
3/9, é isso? Então, prosseguindo, acho que deu para compreender, né? Então, aqui tem a definição também formal, que está lá no material estruturado, sobre a subtração de frações com o mesmo denominador. Só já explicando para vocês em outras palavras, é a mesma coisa da adição. Frações com denominadores iguais, se eu vou subtrair, eu vou conservar o denominador e vou subtrair os numeradores. Então, se eu tiver A sobre B menos C sobre B, conservo B aqui no denominador e vou subtrair os numeradores, A menos C, ok? Alguma dúvida? Até aqui eu acho que está tranquilo, né? Continuando, vamos ver agora o exercício 4.3, que diz o seguinte: Paulo contratou João para pintar o muro de sua propriedade. João pintou um meio de um muro no primeiro dia de trabalho. No segundo dia, como teve de sair mais cedo para levar seu filho ao médico, João pintou apenas 1/6 do muro. Que fração do muro João pintou nos 2 primeiros dias de trabalho? Então, tem aqui 2 frações. No primeiro dia ele pintou o meio, no segundo dia ele pintou 1/6. Eu quero saber que fração ele pintou nos 2 dias. No entanto, aqui eu já tenho um problemazinho novo, não é isso? Os denominadores são iguais. A primeira fração, o denominador é 2. A segunda fração, o denominador é 6. Então, como é que eu vou somar essas 2 frações se os denominadores são diferentes? Quando era igual, eu só conservava o denominador. Mas aqui eu não posso conservar porque eu tenho 2 denominadores distintos. Então, esse tipo de soma, que vale também para subtração, é usual se fazer utilizando o MMC. Teria que tirar o MMC entre 2 e 6. No entanto, tem uma técnica que eu acho muito mais válida e muito mais rápida do que o MMC. A única diferença entre elas é que se eu tirar o MMC, eu já vou obter a fração mais reduzida. E se eu usar essa técnica, eu vou ter que, ao final, reduzir a fração. Mas eu acho ela bem mais prática e bem mais rápida. Então, eu optei por estar trabalhando com ela, certo? Então, que técnica é essa? Se os denominadores são diferentes, consiste em eu fazer o quê? Multiplicar esses 2 denominadores. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 6. Vai dar quanto? Igual a 12. E depois eu vou multiplicar em x, ou seja, numerador de uma pelo denominador da outra. Numerador da primeira, que é 1, vezes o denominador da segunda, que é 6. Então, ficaria 1 vezes 6, que dá 6. E denominador da primeira, que é 2, vezes o numerador da segunda, que é 1. Então, é só multiplicar em x. Então, vou obter o quê? Multiplicando os denominadores. 2 vezes 6 dá 12. 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu já fui aí de forma mais prática, sem ter que estar calculando o denominador, sem ter que estar fazendo outra conta à parte, certo? Então, feito isso aqui, basicamente eu estou fazendo o quê? Eu estaria encontrando frações equivalentes a essas, de modo que as duas ficassem com o mesmo denominador, que no caso aqui seria 2. Eu poderia dividir isso aqui também em 2 frações, ficaria 6 sobre 12 mais 2 sobre 12. Ou seja, eu estaria encontrando uma fração equivalente a 1/2, que seria 6 sobre 12, e uma fração equivalente a 1/6, que seria 2 sobre 12. Para que elas ficassem com o mesmo denominador, para eu poder fazer usando a mesma técnica que eu expliquei na tela anterior, certo? Então, eu cheguei aqui nesse ponto, eu vou apenas somar agora. 6 mais 2 dá quanto? 8, não é isso? Então, eu vou ficar com 8 sobre 12. Dá para simplificar essa fração aí, 8 sobre 12? De cara já dá para perceber que dá, né? A princípio, já posso ver que dá para simplificar por 2. Então, se eu for simplificar logo por 2, vou dividir o 8 por 2 e o 12 também por 2. Dividindo o 8 por 2, eu sei que eu vou obter 4. E 12 dividido por 2, eu sei que eu vou obter 6. Só que isso aqui ainda é possível ser reduzido ainda mais. Em vez de dividir por 2, eu poderia ter dividido por quanto? Logo por
4, que eu já teria a forma irredutível, não é isso? Mas como eu dividi a primeira vez por 2, vou dividir novamente por 2. 4 por 2 vai dar 2, 6 por 2 vai dar 2. Então, vou obter aí como resultado final para essa soma 1 meio mais 1 sexto igual a 2 terços. 2 terços é a fração irredutível, que é equivalente ao que a gente tinha encontrado inicialmente, que era 8 sobre 12 avos. Então, o total... Oi. Isso. Para encontrar o 12, eu multipliquei os dois denominadores. 2 vezes 6. Então, 2 vezes 6 dá igual a 12. Ok? Compreendeu? Certo. Então, a gente obteve aqui que o João pintou nos 2 dias 2 terços do muro. Beleza essa questão, pessoal? Alguma dúvida? Acredito que não, né? Então, continuando, vamos ver agora um exemplo sobre subtração de frações com denominadores diferentes, ok? Então, está dizendo aí no exercício 4.4 que no painel de um automóvel há um marcador que indica a quantidade de combustível no tanque. Através de um ponteiro, o marcador indica a fração de combustível existente no tanque em relação à capacidade máxima. Quando o ponteiro aponta para a posição cheio, isso significa que o tanque está completamente cheio de combustível. As figuras abaixo apresentam o marcador de combustível no momento da partida e no momento da chegada de uma viagem. Então, ao partir, está indicando aqui, nessa primeira figura, que o tanque possuía 3/4 do seu volume, não é isso? Ao chegar, o tanque possui apenas 1/2 do seu volume, ou seja, metade. Eu estou querendo saber que fração do tanque de combustível foi utilizada durante essa viagem. Então, inicialmente era 3/4 e após fazer a viagem ele veio para 1/2. Então, para saber essa quantidade, basta fazer o quê? Subtrair o valor inicial, que era 3/4, menos o valor final, que é 1/2. Então, subtraindo 3/4 menos 1/2, eu vou usar a mesma técnica da soma. Primeiro, vou multiplicar 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá igual a 8, não é isso? Depois vou multiplicar em x. 3 vezes 2 menos 4 vezes 1. Então, 3 vezes 2 dá quanto? Vai dar 6, não é isso? 4 vezes 1 vai dar 4. Então, recapitulando, denominador, como é que eu cheguei no 8? Multipliquei 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2 dá 8. Aí depois, multiplicando em x, 3 vezes 2, eu obtenho 6. E multiplicando 4 vezes 1, eu vou obter 4. E o sinal aqui eu vou conservar o sinal que eu tinha entre as frações, que no caso é menos. Subtraindo agora, 6 menos 4, sei que vai dar igual a 2. Então, vou ficar com 2 oitavos. 2 oitavos é possível de ser simplificado por 2, não é isso? Então, dividindo o 2 por 2 e o 8 por 2, eu vou obter o quê? 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Então, o consumo, a fração que representa o consumo de combustível durante a viagem é 1/4. Beleza? Alguma dúvida? Como ninguém se manifestou, né? O Thaleson acabou de colocar no chat aí. Como saber se a fração é para ser de adição, ou divisão, ou subtração? O problema, Thaleson, você vai ter que interpretar, certo? Então, se vem uma questão, você vai ter que interpretar o que ele está pedindo. No caso desse exercício aqui, ele está querendo saber qual a quantidade consumida, sendo que na primeira figura ele indicava que tinha 3/4 de combustível no tanque e no final da viagem tinha apenas 1/2. Então, quando eu tenho uma situação dessa de início e fim, certo? Eu vou ter que fazer a subtração para saber o quanto foi consumido. Então, no início eu tinha 3/4, no final eu só tinha 1/2. Então, eu vou ter que subtrair 3/4 menos 1/2 para saber que é uma subtração. Já no exemplo anterior,
ele estava indicando a quantidade que o João pintou do muro no primeiro dia e indicando a quantidade que ele pintou no segundo dia e queria saber o total que ele pintou nos 2 dias. Então, nesse caso, eu teria que juntar as duas partes para saber o total. Então, eu teria que utilizar a soma, ok? Espero que tenha dado para esclarecer aí esse ponto. Então, seguindo, ó, só para a gente deixar bem claro como vai ser a soma e subtração, adição e subtração de frações com denominadores diferentes, vamos fazer aqui mais 2 exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho 3/4 mais 1/6. Os denominadores são distintos, não são? 4 e 6. Então, não posso simplesmente só somar os numeradores. Eu vou ter que fazer o quê? Ou calcular o MMC entre 4 e 6, ou fazer como a gente está fazendo. Multiplica-se esses dois denominadores. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 6, que vai dar 24, certo? Depois, vou multiplicar em x. 3 vezes 6 e 4 vezes 1. Multiplicando os denominadores, 4 vezes 6, eu vou obter 24. Multiplicando em x, 3 vezes 6 dá 18. 4 vezes 1 dá 4, certo? Então, vou ter 18 mais 4 sobre 24. Somando 18 com 4, é fácil perceber que dá 22. Repetindo o denominador 24, eu vou ter a fração 22 sobre 24 avos. Como é que eu faço? Dá para simplificar essa fração aí? Como são dois números pares, dá para perceber que dá para dividir ambos por 2, não é isso? Então, simplificando por 2, 22 dividido por 2 vai dar 11. 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, vou obter aí, ó, 11 sobre 12 avos, certo? Então, a soma entre 3/4 mais 1/6 é igual a 11 12avos, ok? Prosseguindo, mais um exemplozinho aí. 4/5 menos 3/4 também tem frações diferentes, ó. 5 com denominadores diferentes, 5 e 4. Então, primeiro, qual é que eu vou fazer? Multiplicar 5 vezes 4. Vai dar quanto? Igual a 20. Multipliquei 5 vezes 4, deu 20. Eu vou fazer o que agora? Multiplicar em x. Como aqui é subtração, é a mesma coisa da soma. A única diferença é que em vez de somar, eu vou subtrair, certo? Então, 4 vezes 4 vai dar 16. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, vou obter da multiplicação dos denominadores, 5 vezes 4, 20. Da multiplicação em x, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 3, 15. Agora é só subtrair. 16 menos 15 dá 1. Então, fica 1 sobre 20. Dúvida aí do Vitor Hugo. Se o numerador der o resultado maior que o denominador, não tem problema. Aí você vai ter apenas uma fração imprópria, como é conhecida, né? Que é aquela que a gente pode representar ela também por um número misto, que é a parte inteira mais a parte fracionária, certo, Vitor Hugo? Então, se o problema já lhe der duas frações e uma for uma fração imprópria, ela estiver representada como número misto, por exemplo, se eu tiver 3 e 1 meio. Lá na atividade de vocês vai ter uma questão assim, certo? Então, se eu tiver 3 e 1 meio, isso aqui não é 3 vezes 1 meio não, viu? Isso aqui é um número misto, 3 mais 1 meio. Isso aqui é uma fração imprópria. Para somar, eu teria que colocar essa fração na sua forma normal. Teria que deixar ela de ser um número misto para ser uma fração normal, uma fração imprópria. Como é que eu faria isso? Eu teria que multiplicar 3 vezes 2 e somar com o numerador aqui. Então, ficaria o quê? 3 vezes 2 mais 1. E o numerador aqui continua sendo 2, certo? Então, 3 vezes 2 daria 6. 6 mais 1 dá 7. Então, vou ter 7 meios. Isso aqui é uma fração imprópria, certo? Então, sempre que vier uma fração imprópria e ela vier representada dessa maneira aqui, ó, em forma de número misto,
para somar com outra fração qualquer, você tem que primeiro colocar ela na sua forma imprópria assim. E que regra é essa? Você multiplica sempre a parte inteira pelo denominador e soma com o numerador, que é o processo inverso da divisão. Se fosse transformar essa fração imprópria no número misto, recapitulando da aula anterior, teria que dividir, né, 7 por 2, que daria 3, que é essa parte inteira aqui, e 7 dividido por 2 dá 3 e sobra 1. O resto, 1, é esse numerador aqui, certo? Com que eu fiz apenas o processo inverso, beleza? Então, sempre que aparecer uma fração imprópria, não tem problema. Se você somar as duas e der uma fração imprópria, você pode deixar dessa maneira mesmo aqui. Agora, se você tiver um número misto assim, para somar com uma outra fração, você tem que colocar ela na forma imprópria, na forma de fração, ok? Seguindo, vamos falar agora sobre multiplicação e divisão. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação à soma e à subtração de frações, tanto da de denominador comum igual, quanto na de denominadores diferentes? Ótimo, então prosseguindo, a multiplicação de frações é mais fácil do que a soma. Por quê? Porque o produto de duas frações é simplesmente a fração cujo numerador é o produto dos numeradores e cujo denominador é o produto dos denominadores das frações dadas. Ou seja, quando eu multiplico duas frações, eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Tem uma fração 5/8 vezes a fração 3/2. Como é que eu multiplico isso? É só multiplicar, ó, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então ficaria 5 vezes 3, que são os dois denominadores, sobre 8 vezes 2, que são os dois. 5 vezes 3 são os dois numeradores, e 8 vezes 2 são os dois denominadores, certo? Multiplicando isso aí, que não tem segredo nenhum, 5 vezes 3 dá 15, 8 vezes 2 dá 16. Então, o produto entre as frações 5/8 e 3/2 é igual a 15 sobre 16, ok? Então, multiplicação é simplesmente isso, é só multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, certo? Então, mais um exemplozinho aí, 3/7 vezes 2/3. Se eu vou multiplicar numerador por numerador, então eu vou fazer 3 vezes 2, não é isso? Se eu vou multiplicar denominador por denominador, eu vou fazer 7 vezes 3. Então eu vou ter 3 vezes 2 no numerador, 7 vezes 3 no denominador. 3 vezes 2 é fácil saber que é 6. 7 vezes 3 é fácil saber que é 21. E dá para simplificar isso aí? Alguém pode me responder se é possível simplificar essa fração 6 sobre 21 avos? Tem algum número que dá para dividir tanto 6 quanto 21? Dá para dividir, não dá? Como o pessoal está colocando aí no chat, dá para dividir por 3. Dá para simplificar isso aí por 3. Então, simplificando por 3, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 21 dividido por 3 dá 7. Então, quando eu multiplico 3/7 vezes 2/3, eu obtenho 2/7. Ok? Continuando, vamos ver agora aí uma situação, problema, em que é preciso aplicar a multiplicação entre frações. Aí no exercício 4.34, está me dizendo que a dona Josefa fez uma torta de frango para distribuir com seus queridos vizinhos. Ela pensou em dar 3/7 da torta para a dona Francisca, a sua vizinha da direita. Porém, quando a torta estava no forno, o cheiro se espalhou pela vizinhança e ela teve que refazer a distribuição para contemplar um número maior de vizinhos. Decidiu, então, dar a dona Francisca apenas 2/5 da fração que tinha pensado em dar inicialmente. Depois de refeita a divisão, que fração da torta a dona Francisca recebeu? Então, aqui é onde entra, pessoal, a interpretação do problema. Você tem que ficar atento a isso, aprender a interpretar esses problemas. O que ela me disse? Que inicialmente ela tinha pensado em dar
3/7 da torta para a Dona Francisca. Como ela teve que dividir com mais pessoas da sua vizinhança, ela tinha que diminuir essa parte que ela ia dar para a Dona Francisca, não é isso? Ela resolveu dar apenas 2/5 do que ela iria dar inicialmente. Ó, essa parte aqui é importante. Ela vai dar apenas 2/5 do que ela ia dar inicialmente, ou seja, 2/5 de 3/7. Quando eu quero tirar uma fração de um todo, o que eu faço? Se eu fosse tirar 2/5 de 10, por exemplo, eu iria multiplicar 2/5 vezes 10, que daria 2 vezes 10, 20, 20 por 5, daria 4. Mas como eu quero tirar 2/5 de 3/7, ou seja, eu estou tirando uma fração de outro. Como é que eu faço para tirar uma fração de outro? Basta que eu multiplique as duas. Então, vou ter que multiplicar 2/5 vezes 3/7. Como é que eu vou fazer isso? Pego 2/5 e vou multiplicar por 3/7. O que eu falei anteriormente, agora há pouco? Que multiplicação de frações eu multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. É isso? Então, multiplicando 2 vezes 3, eu sei que vai dar 6. 5 vezes 7 dá 35. 6/35. É possível simplificar? Existe algum número que divida o 6 e o 35? Alguém pode me responder isso? Lembrando que o 6 é divisível por 2, por 3 e por ele mesmo. Já o 35 é divisível apenas por 5, por 7 e por ele mesmo. Então, não existe nenhum número que divida o 6 e o 35. Então, é impossível simplificar 6 sobre 35. Isso aqui já é a forma irredutível da fração. Então, o que a Dona Francisca vai receber da torta, que ela recebeu, foi 6/35. Beleza, pessoal? Esse exercício, ficou alguma dúvida? Como ninguém se pronunciou, eu acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida, não é isso? Então, vamos prosseguir. Veja aí o próximo exemplo agora. André possui um sítio localizado na cidade de Canindé. No sítio, há uma vaca que produz exatamente 5 litros de leite todos os dias. André divide o leite produzido em garrafas de capacidade 1/3 de litro e as distribui com os parentes e amigos mais próximos. Quantas garrafas de leite são produzidas por dia no sítio de André? Então ele me disse o quê? Que a vaquinha dele produz 5 litros de leite por dia, que ele divide o leite em garrafas de capacidade 1/3 de litro, certo? Se a garrafa cabe 1/3 de litro, quantas garrafas são necessárias para encher 1 litro, para colocar 1 litro de leite? Alguém consegue me responder isso? Lembre-se, cada garrafa cabe 1/3 de litro. Então, quantas garrafas são necessárias para armazenar 1 litro desse leite? Alguém sabe me responder essa pergunta? Ninguém? Tem nenhuma ideia? Observando aqui a solução, ó, já que ninguém se pronunciou, a resposta para resolver esse problema seria a divisão de quê? De um número inteiro por uma fração. Que número inteiro seria esse? 5, que é a quantidade de litros de leite que ele tem. Eu vou ter que dividir em garrafas que cabem 1/3 de litro, certo? Então, se a gente for raciocinar, ó, cada litro de leite dá para encher 3 garrafas. Por que cada litro de leite dá para encher 3 garrafas? Cada garrafa não cabe 1/3 de litro. Então, se eu multiplicar 3 vezes 1/3, eu vou ter o quê? 3/3, não é isso? 3/3 é igual a quanto?
1 litro. Então, se eu pegar 3/3 de litro de leite, eu vou obter 1 litro completo. Então, cada litro de leite vai ser necessário 5 garrafas para colocar ele. Se eu tenho 5 garrafas não, 3 garrafas. Cada litro de leite necessita de 3 garrafas para ser armazenado. Se eu tenho 5 litros de leite, que é o todo, e eu quero encher todo ele em garrafas de 1/3 litro, cada litro pega 3 garrafas, eu vou multiplicar 5 vezes 3 e vou obter 15 garrafas, certo? Então, o total de garrafas necessárias para armazenar o leite produzido diariamente por essa vaca é 15 garrafas. Mas como é que eu cheguei nisso aqui? Toda questão eu vou ter que ter todo esse raciocínio para encontrar, se eu for precisar fazer uma divisão? Não necessariamente. Se a gente observar a solução do problema acima, dá para perceber o quê? Que 5 dividido por 1/3 é a mesma coisa que 5 vezes 3/1. É o que a gente escreveu aqui, ó. 5 vezes 3/1 deu igual a quanto? 15, foi isso? Então, 5 dividido por 1/3 é igual a 5 vezes 3/1, que é igual a 15. Então, seriam produzidos diariamente no sítio do André 15 garrafas de leite. Definindo a divisão de frações, para dividir uma fração por outra, basta multiplicar a primeira fração pela inversa da segunda, certo? Então, lembrem-se sempre disso. Se eu vou dividir uma fração por outra, eu vou multiplicar a primeira pela inversa da segunda. O que seria a inversa? Inverter. O que está no numerador vai para o denominador, o que está no denominador vai para o numerador. Vamos ver um exemplo aí para entendermos melhor. Se eu for dividir 2/3 por 4/5, o que eu vou ter que fazer para realizar essa divisão? Vou ter que multiplicar a primeira fração. Quem é a primeira fração? 2/3. Vezes o inverso dessa segunda aqui. A segunda não é 4/5? A inversa dela vai ficar 5/4, certo? Então, vai ficar o quê? 2/3 vezes 5/4. Percebam que eu inverti. Ó. O 5 que estava no denominador veio para o numerador. O 4 que estava no numerador veio para o denominador. Vou até fazer o risquinho aqui. Ó. O que estava em cima veio para baixo. O que estava embaixo veio para cima. E a primeira eu vou só repetir. Vou trocar o sinal de divisão por vezes. Agora é só multiplicar, agora a gente faz a multiplicação normal. 2 vezes 5 vezes sobre 3 vezes 4. Então 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 4 dá 12. Dá para simplificar essa fração? É fácil olhar para ela e perceber que são dois números pares. Eu posso dividir por 2, não é isso? Então simplificando por 2, 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6. Então, a divisão entre 2/3 e 4/5 é igual a 5/6. Ok, pessoal? Deu para compreender? Divisão é a multiplicação da primeira pela inversa da segunda. Ok? Vamos ver aqui, acho que tem mais um exemplo. 1/5 dividido por 1/3. Se eu vou dividir 1/5 por 1/3, o que eu fiz aqui no exemplo anterior? Multipliquei a primeira, que no caso aqui é 1/5, pelo inverso da segunda. Então aqui eu vou multiplicar 1/5 pelo inverso de 1/3. O inverso de 1/3 é 3/1. Ó, o 3 estava embaixo, foi para cima. O 1 estava em cima, veio para baixo. Agora é só multiplicar. 1 vezes 3 é 3, 5 vezes 1 é 5. Então, a divisão entre 1/3 e 1/5 é igual a 3/5. Ok, pessoal, ficou alguma dúvida aí na divisão de frações? Deu para compreender como é que eu faço esse processo? Podem falar, se tiverem alguma dúvida a gente explica novamente para que não reste nenhuma dúvida a respeito do assunto, certo? Ninguém tem dúvidas? Vocês ainda estão aí?
Todo mundo compreendeu, pessoal? Como é que eu faço a divisão e a multiplicação de frações? Poderia repetir a parte da divisão, Sibeli? É isso? Pronto, Sibeli. Se eu tenho divisão, se eu vou dividir duas frações, para dividir duas frações eu vou multiplicar a primeira pela inversa da segunda. Então, vamos refazer aqui esse segundo exemplo, só para você compreender isso, certo? Deixa eu apagar aqui essas iscas que eu já fiz, para a gente repetir esse segundo exemplo, para que não fiquem dúvidas. Então, vamos lá. Eu quero dividir 1/5 por 1/3, certo? Sempre que eu for fazer divisão entre frações, eu vou multiplicar, aliás, a primeira. Quem é a primeira aqui? Não é 1/5? Então, você vai só repetir ela. Você repete aqui na frente 1/5, certo? Você vai multiplicar essa primeira pelo inverso dessa segunda fração aqui. Quem é o inverso? É só você trocar os valores. Quem era numerador vira denominador. Quem é denominador vira numerador. Então, fica dessa maneira. Ó. Repetir a primeira, que é quem? 1/5. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração não era 1 sobre 3? Então, ela vai ficar 3 sobre 1. Ó, esse 3 estava aqui embaixo. Vem para o numerador. Esse 1 estava no numerador, vem para o denominador. Agora é só multiplicar. De cima pelo de cima, ou seja, numerador vezes numerador. 1 vezes 3 dá 3. E vou multiplicar o denominador pelo denominador. Ou seja, 5 vezes 1. Então, 1 vezes 3, 3. 5 vezes 1, 5. Ou seja, a divisão entre 1/5 e 1/3 é igual a 3/5. É interessante. Na divisão de frações se resolve fazendo uma multiplicação, certo? Então, lembrem-se sempre. Quando você for dividir fração, vocês vão multiplicar a primeira pela inversa da segunda. É isso mesmo. A gente resolve a divisão fazendo uma multiplicação. Ok, deu para compreender melhor, Sibeli? Ou ainda resta alguma dúvida? Pronto, pessoal. Então, se todo mundo compreendeu o conteúdo, se não resta nenhuma dúvida, que a gente tinha para a aula de hoje era isso.